Doutor Belém. Doutor Belém era um homem alto, magro, tinha os cabelos grisalhos, compridos, chegavam quase aos ombros. Parado era reto, como uma espingarda, mas quando caminhava, curvava-se um pouco. Na época em que dava aulas de alemão, costumava usar uma casaca que lhe chegava quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu de Chile de abas extremamente largas. Certa vez, depois de uma dessas aulas, seu aluno o perguntou se ele nunca fora casado. Doutor Belém respondeu que sim, que já havia sido casado e que dentro de 3 meses poderia dizer novamente que era casado. O aluno não compreendeu muito bem essa afirmação a princípio e o doutor continuou, perguntou-lhe se ele não conhecia a tal esposa. Ele falou que não, mal sabia que o doutor tinha sido casado e continuou. Convidou o rapaz para conhecer a mulher. Levou-o até um gabinete interior, mal iluminado, onde havia um móvel alto, comprido, coberto por um pano. Doutor Belém tirou o pano, descobrindo o móvel. E o aluno pôde ver ali, atrás de uma vitrine, um esqueleto. Aquela cena era terrível, mas o doutor continuava e perguntou se não achava aquilo bonito, pois era sua esposa. O rapaz não sabia o que responder, só pensava em sair dali. Então o doutor tornou a cobrir o móvel e despediu-se do aluno. Ele passou um bom tempo longe das aulas de alemão. Cerca de 3 meses depois, como havia prometido, doutor Belém estava casado novamente. Dessa vez com Dona Marcelina, uma viúva jovem do interior. Nessa época, o aluno já se sentia à vontade para voltar às aulas, talvez pela presença da moça na casa. Numa noite, como de praxe, doutor Belém o havia deixado no escritório, lendo algumas páginas de Fausto, e retirou-se. Terminada a lição, o rapaz saiu do aposento, dirigiu-se à porta de saída e passou pela sala de jantar, onde pôde ver, à mesa, o doutor, que fazia sua refeição, ao seu lado a esposa, Dona Marcelina, de cabeça baixa, e do outro lado, sentado à mesa, numa cadeira, estava o esqueleto. Aquela cena era bizarra por demais, ele estava assustado. O doutor Belém, no mesmo momento, o chamou para que se aproximasse. Ele estava com medo, mas também estava curioso e foi. Ao chegar perto, ele não sabia o que dizer. E o doutor Belém, como que tomado por um transe, revelou-lhe que havia sido ele, em um ataque de fúria e ciúmes, o algoz da própria esposa. O rapaz não podia acreditar, mas por que trazê-lo à mesa, um esqueleto à mesa para jantar? E o doutor Belém emendou. Disse que mantinha em casa o esqueleto até o fim dos seus dias e que o trazia à mesa para jantar para mostrar à atual esposa, que já estava a esse momento aterrada, o que aconteceria a ela caso não cumprisse com seus deveres matrimoniais. O rapaz não podia acreditar. Ele saiu dali como que um raio e nunca mais voltou à casa do mestre. Algum tempo depois, ele recebeu uma carta de Dona Marcelina,
Aparentemente havia se tornado viúva mais uma vez. Doutor Belém havia partido para uma viagem sem volta. Ela havia se livrado do mal. Mas na época, alguns afirmavam que o doutor podia ser visto caminhando pelas matas, banhando-se nos rios, acompanhado de sua amada em forma de esqueleto. Como eu sei dessa história? Um bruxo me contou. A avó da minha avó contou para ela, que contou para minha mãe, que me contou. E agora eu vou contar para vocês uma história triste e um pouco assustadora de um rapaz chamado Máximo. Máximo tinha 20 anos. Ele era um rapaz magro, meio amarelado, deselegante. Mas ele tinha uma paixão. E o nome da paixão era Eulália. Eulália não era bonita, mas também não era feia. Mas ela tinha uma palidez surpreendente, que destacava seus olhos castanhos e a sua boca carmim. Um dia, Máximo declarou-se do fundo do seu coração formalmente a Eulália. E Eulália formalmente disse não. Pobre rapaz. Porém, no dia seguinte, vejam como a vida é. Ele foi declarado herdeiro universal de seu falecido padrinho, um fazendeiro rico do interior que nunca tinha lhe dado um cacho de banana sequer. Então, ele teve uma ideia. Se Eulália o tinha recusado enquanto um jovem pobre, quem sabe não o aceitaria como um jovem rico. Dirigiu-se então para a casa dos Andrade, onde haveria um sarau. Sim, porque Máximo era um poeta. Não sei dizer se era um bom poeta, mas pelo menos ele recitava bem. Lá, ele recitou um poema de sua autoria. Uma cabana e o teu amor. O efeito foi estrondoso. Quando acabou o poema, Máximo foi aplaudido por todos. Muito bem, bravo, bravo. As moças suspiravam. Menos Eulália. Eulália achou o poema bonito, mas não aplaudiu. Então, Máximo percebeu que jamais teria o coração da amada e retirou-se. Foi para o interior, a fim de avaliar a extensão da sua nova fortuna. 6 semanas depois ele retornou. Chegando ao Rio, foi logo dizendo que iria estudar na Europa. Quando quisesse, ele desce na telha, afinal, ele era jovem. E afinal, ele estava milionário. A notícia se espalhou. Chegou aos ouvidos da família de Eulália. Reprimiram a jovem. Como assim? Você recusou este homem rico? E ela dizia, mas eu não amo. Mas ele é feio. Não, ele não é feio. Ele é mau poeta. Não, ele
não é mau poeta, mas não amo. Outras mulheres souberam da história e começaram a assediar Máximo, principalmente as pálidas. Porém, nenhuma servia. Não, está pouco pálida. Eu quero mais pálida, mais pálida. Ele queria que eu fosse mais pálida, mais pálida, mais pálida e declarou: quero a mulher mais pálida do universo. E começou uma coisa de dizer aqui, não, ouvidinho aqui, não, ouvidinho ali. Máximo tá doido, esse menino tá doido, esse menino tá doido, tá doido, tá doido. As moças ficaram com medo de Máximo. Se afastaram. Um dia ele escrevia uma carta para o interior quando teve um colapso pulmonar e caiu. Mas antes de cair, ele olhou para o alto. Finalmente encontrei! Venha, venha! Que lindeza! A mulher mais pálida do universo! Encontrei! A mulher de preto que se aproximava era a morte. Hoje vou lhes contar uma história dos meus idos tempos de estudante. Em uma de minhas férias, fui morar numa casa situada à Rua da Misericórdia. No segundo andar desta casa vivia um homem de uns 40 anos, mas que aparentava ter mais de 50, de tão encanecido e alquebrado ele era. Certa vez, talvez no segundo dia em que eu ali estava, por volta de 11 horas da noite, escuto alguém bater à minha porta. Eu fui atender. Era o tal vizinho. Ele pediu desculpas pela visita inesperada, eu disse-lhe que não era o caso, e perguntou-me se eu não sabia hebraico. Eu disse que não. Ele lamentou e, sentindo-se muito à vontade, entrou e sentou-se em uma das minhas cadeiras, abrindo um livro que trazia sobre os joelhos. Joelhos, digo eu, porque mais pareciam 2 pregos de tão magro esse homem era. Muito magro, o rosto anguloso e descarnado, os olhos cavos, os cabelos hirsutos e as mãos muito magras, com veias salientes. Tudo isso fazia daquela pessoa um ser deveras bizarro. Era sinistro. Bem, ele insistiu sobre o hebraico, eu insisti que não sabia. Da mesma forma que sentou, ele levantou-se, fechou o livro que trazia e deu 2 passos em direção à porta. Ali mesmo virou e apresentou-se. Seu nome era Damasceno Rodrigues, vivia ali havia alguns anos e despediu-se. Não deixou que eu me apresentasse. Bem, algum tempo depois eu descobri que aquele homem era um velho médico, sem clínica, e que vivia ali, sim, há alguns anos, e sem causar problemas, vivia pacificamente. E descobri também que um grupo de velhas das vizinhanças o tinha como ligado ao capeta. Bem, alguns dias depois resolvi lhe pagar a visita. Subi as escadas, bati a porta, que estava entreaberta, ele não atendeu, eu entrei. Encontrei Damasceno deitado em uma rede em sua sala, olhando fixamente para uma parede. Ele não me viu entrar, mas eu dirigi-lhe algumas palavras e ele reagiu. Começamos a trocar algumas ideias
E ele emendou num discurso sobre a lua. Perguntou-me o que eu achava sobre o astro. Eu não tinha nenhuma ideia formada sobre o assunto, apenas o que lia nos compêndios. Então ele me disse que a lua é uma ilusão. A lua seria formada por contrações do nervo óptico dentro do olho humano que algumas vezes por mês produziam a figura lunar. Eu jocosamente disse-lhe então que éramos todos lunáticos. Ele riu-se. O riso de Damasceno era pior do que sua seriedade. Sério, ele já parecia uma figura estranha. Rindo então, ele tomava tons diabólicos, uma cara de caveira. Me despedi por algumas vezes sem resposta e saí. Fiquei algum tempo sem encontrar o velho. Dias depois, recebi um bilhete passado por debaixo de minha porta. Era de Damasceno. Ele dizia ali que desejava revelar-me algum segredo. No mesmo dia pela noite, fui até a casa dele. Subi as escadas. A porta mais uma vez estava entreaberta. Bati, ninguém atendeu, eu entrei. Não encontrei Damasceno em sua sala. Dessa vez ele estava em seu quarto, deitado em sua cama, reto, imóvel, com os braços esticados ao longo do corpo. Parecia não respirar. Eu me aproximei da cama e ele abriu os olhos. Deu um sorriso ao me ver. Sentou-se na cama, reclamou de algumas dores pelo corpo, palpitações no coração, e olhava fixamente para uma parede em seu quarto. Eu achei estranho. Perguntei-lhe o que havia. Ele pediu que eu pegasse em uma gaveta uma pequena caixa de madeira que lhe entreguei. Ele abriu a caixa e tirou de lá uma pequena foto. Eu pude ver ali uma formosa figura de mulher, com os mais belos olhos que jamais vi na vida. Ele me contou sobre a moça. Havia-a conhecido numa viagem pelo interior da Bahia. Tinha os mais belos olhos que jamais tinha visto. Mas havia também um marido, um homem grosseiro, taciturno e ciumento. Em uma das vezes que cruzaram olhares, o marido os flagrou. Ameaçou a moça, que de cabeça baixa não conseguia responder. O homem tentou contestar, dizia-lhe que era um sentimento puro. O marido não aceitou as desculpas e ameaçou os dois. Ele foi-se embora. Algum tempo depois, por força da profissão, Damasceno voltou à cidade e foi perguntar sobre a moça. Ela havia morrido. Disseram-lhe que o homem havia arrancado seus olhos. Pobre moça. Nesse momento, sentou-se à beira de sua cama e, olhando fixamente para uma das paredes, começou a clamar, aflito, por Lucinda. Eu virei para a parede e olhei. E vi ali, em frente à parede, uma mulher. A mesma mulher do retrato, a mesma roupa, os mesmos cabelos e os olhos. Seus olhos eram duas cavidades ensanguentadas. Nesse momento, entre uma estranha aparição e um homem louco, os meus olhos se me apagaram e perdi todos os sentidos. Acordei já com o sol alto, em minha casa. As lembranças da noite anterior me faziam tiritar, gelar a alma. Ainda assim quis ir ver o homem. Subi as escadas, abri a porta, mas já era tarde. O homem morreu. Minha bisavó me contava. Aconteceu nos idos de 1850, no Catumbi,
na casa do bacharel Duarte. Ele acabara de arrumar-se para ir encontrar com a namorada, dona dos mais finos cabelos louros e dos mais transparentes olhos azuis, que o aguardava num baile na casa da viúva Menezes, ali no Rio Comprido. Quando anunciam-lhe a chegada do Major Lopo Alves, uma pessoa enfadonha a qualquer hora do dia, que vinha, pasmem, trazer-lhe um drama que havia escrito para que ele o avaliasse. O drama era dividido em 7 quadros. O primeiro quadro começou a ser contado às 9h30 da noite. Às 11h da noite, estava terminando o segundo quadro, ou seja, o baile estava perdido. Subitamente, o major levantou-se, ergueu-se, empertigou-se e lançou 2 olhos odientos e maus em Duarte e foi-se embora. Só que logo depois foi anunciada a chegada de um outro homem, um homem gordo. Este homem anunciou-se como um policial e veio fazer uma acusação seríssima a Duarte. Acusação de um delito, um roubo. O roubo de uma chinela turca. Uma chinela turca cravejada de diamantes. 5 homens entraram em sua casa e o levaram para dentro de um carro, amarraram-lhe uma venda nos olhos e ele gritava, clamava por inocência. E outro homem, um homem magro, revelou-lhe que eles não eram da polícia. Ouviu-se o estalar do chicote do cocheiro e o carro foi-se abalar. Chegando numa casa, desceram, caminharam com Duarte por dentro de corredores e escadas e mais escadas, até que chegaram numa sala. Ordenaram-lhe que sentasse e destampasse os olhos. E quando ele destampou, ele estava sozinho na sala. Era uma sala assaz iluminada, vasta, trastejada com elegância. De repente, abriu-se uma porta ao fundo e negrejou a batina de um padre, alto, calvo, que ao passar por ele deu-lhe a bênção e sumiu pela outra porta. Na mesma porta surgiu novamente o homem magro. Fez Duarte acompanhá-lo e novamente lá foi ele, seguindo por corredores e escadas e sobe e desce até chegar numa outra sala. Uma sala escura, iluminada por 2 velas. As velas estavam em 2 castiçais de prata. E os castiçais estavam em cima de uma vasta mesa. E na cabeceira da mesa estava um velho. Esse velho, então, disse a Duarte que o roubo da chinela fora apenas um pretexto para levá-lo até ali. Fez, então, entrar por aquela mesma porta a dona da chinela, uma mulher com um vestido branco, uma sílfide, uma visão de poeta, uma visão divina, e disse a Duarte que iria desposá-la.
Duarte riu. Disse que não pretendia casar-se, mas... Mas o velho interrompeu e disse que ele iria fazer 3 coisas imediatamente. A primeira era casar-se, a segunda escrever um testamento e a terceira era ingerir certa droga do levante. Veneno. Ou levar um tiro, se preferisse. Duarte ficou apavorado, começou a suar, a tremer, os seus joelhos batiam um contra o outro. Então, aquele mesmo padre reapareceu e confidenciou ao ouvido de Duarte: a janela está aberta, embaixo existe um jardim, pule e fuja. Duarte não pensou 2 vezes, atirou-se. Iniciou, então, uma fuga apressada. Foi perseguindo. Ele corria, caía, levantava, pulava cercas, muros, até que chegou numa escada de uma casa. A porta da casa estava aberta. Ele entrou. E, ao entrar na pequena sala, deu de cara com um homem que lá estava. Não se importou, caiu exausto, sentado numa cadeira. Até que fitou os olhos do homem. Era o Major Lopo Alves, que terminava o seu drama. Atônito, Duarte elogiou, acompanhou o Major até a porta, enxugou o suor, parou um pouco de tremer e então percebeu. Havia trocado uma peça ruim por um sonho original. Tudo não passara de um pesadelo. Fizeram um bom negócio. Dizem que todas essas histórias que contamos saíram da cabeça de um bruxo. Mas aos que acreditam serem todas reais e aconteceram de verdade. Sinistro.